Isaías capítulo 9, nós vamos ler do verso 1 ao 7. Teve algum Natal, não sei se foi o passado ou retrasado, que eu preguei Isaías 7, que fala do Emanuel, e eu vou precisar retomar um pouquinho o contexto, porque o capítulo 9 está dentro de uma narrativa que vai do capítulo 7 até o capítulo 12. Nós vamos retomar então um pouquinho no começo da nossa reflexão aqui, esse contexto histórico que nós entendemos. Todos acharam? Isaías capítulo 9, verso 1 ao 7. Após a leitura e dizer essa palavra do Senhor, todos que concordam respondam com amém. Nós vamos orar mais uma vez. Isaías 9: Entretanto, não haverá escuridão para a que estava aflita, e em tempos passados ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam a terra da sombra da morte. Tu multiplicaste o povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando se repartem os despojos. Pois quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo o calçado pesado de guerreiro e toda a capa encharcada de sangue serão queimados e destruídos pelo fogo. Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa é a palavra de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, renove a nossa mente nessa manhã com a sua palavra. Que cada um de nós venha experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Não permita que nós nos amoldemos aos moldes deste mundo individualista, materialista e completamente entregue à prostituição e a todo tipo de pecado, Deus. Mas nós que habitamos nessa região da sombra da morte, nós venhamos a ser a sua luz ao estarmos na luz que é o nosso Senhor Jesus. Seu Espírito encha-nos com a sua presença, com a sua graça, com o seu poder aperfeiçoado em nossa fraqueza, e nos leve a Cristo Jesus, e diretamente e unicamente a Ele, para a sua glória e para o nosso bem nele, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, um texto famosíssimo, muito conhecido, Isaías 9, que fala sobre o nascimento, aqui na perspectiva de Isaías, de um futuro menino que vai ter características e nomes divinos. Deus forte, maravilhoso conselheiro, Pai eterno, Pai da eternidade. E nós vamos entender como que Isaías ele chega nessa compreensão, e como Deus foi se revelando para Isaías e para Israel aqui no século 8 a.C. Só para nós lembrarmos um pouquinho, voltem a página e lá no capítulo 7 de Isaías, nós vamos ter um contexto aqui dessa passagem que é fundamental para qualquer texto bíblico, mas isso daqui vai iluminar muito para nós não tirarmos de contexto da Isaías 9. Isaías 7, verso 1, olha só. No tempo em que Acás, gravem esse nome aí, o rei Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, então grave aí, tinha um império chamado Síria, com S, que o rei chamava Rezim. E Peca, filho de Remalias, rei de Israel. Então Israel aqui, irmãos, é uma designação do reino do norte. Então aqui Israel está dividido, 10 tribos para o norte é chamado de Israel, e 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim, é chamado de Judá, né? Então o rei lá da região norte, o rei de Israel, é esse sujeito aqui chamado Peca, nessa época aqui, né? Então Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém, mas não conseguiram conquistá-la. Então o povo de Deus está dividido não só geograficamente, mas também politicamente.
ao ponto de que peca o rei de Israel no norte, ele quer destruir o Israel do sul, que é Judá. E para fazer isso, peca, ele faz uma aliança com esse tal de Rezim. Ele faz uma aliança com a Síria, com essa. Eu estou falando Síria com essa porque tem a Assíria, que vai chegar daqui a pouquinho aqui no nosso contexto, tá? Então peca Israel, reino do norte, Israel, junta-se com a Síria e desce para atacar Jerusalém, né? A cidade do rei, a cidade que Davi instituiu ali como a cidade do palácio e assim por diante. Então existe todo esse complô, alianças e questões relacionadas à política e à dominação da época. E Acaz, ele fica um tanto quanto apavorado, porque o reino do sul é menor, é apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, que juntam-se numa só e vira Judá, tá? E estão combatendo 2 impérios, 2 reinos: Israel, reino do norte, e Síria, com o rei Rezim aqui. E nessa primeira investida desses 2 reinos aqui, eles não conseguem derrotá-la, mas eventualmente eles vão conseguir, porque eles são em maior número, eles têm mais condições de combate, eles estão aliançados, e Judá estava sozinho. O que Deus fala para o rei Acaz de Jerusalém? Deus fala assim: olha, não tema, confie em mim, que eu vou libertar vocês desses 2 infelizes aí, né? O texto, por exemplo, diz assim, capítulo 7, vamos ler o verso 8. Ele diz assim: pois a capital da Síria é Damasco. Então Damasco é a capital da Síria, e o cabeça de Damasco é Rezim, ou seja, o rei de Damasco, da capital da Síria, é o rei Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Efraim, gente, é uma das tribos do norte, que às vezes Israel é chamado por nome de Efraim. Então Deus está dizendo que o reino do norte, se continuar querendo atacar o reino do sul, Deus vai destruir Efraim, dentro de 65 anos aqui. Verso 9: entretanto a capital de Efraim é Samaria, e o cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se não o crerdes, não permanecereis. Então qual é a capital do reino do norte? Samaria, da onde veio os samaritanos depois, que são esses israelitas misturados com os povos, né? Não são judeus já puros de raça, digamos assim, né? Então Damasco, Síria, Rezim, juntos-se com Peca lá em Samaria para destruir. O que Deus está falando? Eu vou libertar vocês, eu vou destruir esses 2 povos aí. Como é que termina o verso 9? Se você não crer, rei Acaz, você não vai permanecer. Ou seja, a condição para Acaz permanecer, em outras palavras, para vencer esses 2 reinos, é ele crer em Deus. E olha como a narrativa continua, verso 11, verso 10: o Senhor falou novamente a Acaz: peça um sinal ao Senhor teu Deus, seja embaixo nas profundezas, seja em cima nas alturas. Deus está falando: olha, você quer um sinal para ver que eu estou com você? É só pedir que eu vou te dar qualquer sinal. Pode pedir qualquer coisa no céu ou no mar, em qualquer lugar, eu vou te dar um sinal para você crer que eu vou libertar vocês. Olha o que Acaz diz no verso 12: Acaz, porém, respondeu: não pedirei nada, nem provocarei o Senhor. Num primeiro momento, parece que Acaz está sendo piedoso aqui, né? Não, eu não vou pedir um sinal para Deus, eu não vou provocar o Senhor. Nossa, mas esse Acaz, então ele é crente mesmo, né? Só que não. O que Acaz está fazendo aqui é querendo enganar Isaías, que está falando com ele, e enganar o próprio Deus. Por que Acaz não vai pedir um sinal para Deus? Porque ele já decidiu na cabeça dele que ele ia fazer uma aliança com um outro povo maior, o maior povo da época, que é quem? A Assíria, com A, que era o maior império do século 8 aqui nessa região de Jerusalém aqui. Então o que está na cabeça de Acaz, rei de Jerusalém? Eu vou fazer uma aliança com a Assíria. O rei de lá chamava Tiglat-Pileser III, era uma coisa assim, era uma dinastia. E não tenho a menor dúvida de que se Acaz pensando, eu vou me aliar com o maior império da minha época, eu vou derrotar esses 2 aqui do norte, a Síria com S e Israel, reino do norte. Olha o que Deus fala no verso 13:
Então Isaías disse: ouvi agora, ó casa de Davi, não vos é suficiente importunar dos homens, mas ainda quereis importunar o meu Deus. Então Isaías, ele percebe essa plano de Acaz, vão estar importunando agora Deus e os homens. Verso 14: pois o Senhor mesmo vos dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, até que saiba rejeitar o bem e rejeitar o mal e escolher o bem. Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra desses dois reis, diante do quais tu tremes de medo, será desolada. Então Deus está prometendo a um menino que vai ser um sinal para Acaz confiar em Deus, tá? E vejam, tudo que o Antigo Testamento profetiza para o Novo, ele não é uma ponte direta, existem cumprimentos parciais até que encontre o cumprimento final em Jesus Cristo. Senão a gente tira o texto de contexto e acaba com o Antigo Testamento. Porque vejam, a palavra hebraica para virgem, aqui que a gente traduz no verso 14, é a palavra almar, que significa jovem mulher, que pode ser ou pode não ser uma virgem, ok? Guarde essa informação aí. Então uma moça vai conceber um filho, esse filho se chamará Emanuel, Deus conosco, porque vejam, antes que esse menino saiba escolher o bem e o mal, rejeitar o mal e escolher o bem, Deus vai destruir o que? Damasco, Síria, Samaria, Israel. Ou seja, esse menino, ele tem que nascer na época de Isaías, primeiramente. Quem que é esse menino então? A gente sabe que de forma final é Jesus. De forma final, essa moça aqui, ela é de fato uma virgem, que é Maria, porque Maria, ela é maior aqui do cumprimento de profecia, e Jesus, ele é o cumprimento maior aqui 17. Mas tudo isso aqui está imediatamente mergulhado no contexto aqui desse trama político todo de guerra aqui. Antes que o menino saiba escolher o bem e rejeitar o mal, Deus vai destruir Damasco e Samaria, a Síria e Israel. Quem que é esse menino então? A gente já viu alguns natais atrás, capítulo 8. Veja comigo capítulo 8, rapidamente. Verso 1: o Senhor também me disse: toma uma tábua grande e escreve nela em caracteres legíveis. Aí a pronúncia hebraica é Maher Shalal Hasbaz, né? Que significa rápido despojo, presa segura. Verso 2: então chamei o sacerdote Urias, Zacarias, filho de Jeberequias, para me servirem de fiéis testemunhas. Verso 3: Isaías fala: eu me deitei com a profetisa, ela ficou grávida. Opa, então peraí, Isaías era casado, a mulher dele era uma profetisa, tá? Eles se deitaram juntos, e ela engravidou. É a mesma fraseologia do capítulo 7. Ela ficou grávida, verso 3 do capítulo 8, e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe o nome de rápido despojo, presa segura. Pois antes que o menino saiba dizer pai ou mãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados pelo rei da Síria. Então os nomes todos aqui dessa seção de Isaías são todos simbólicos, porque o filho de Isaías é o sinal de que Deus estaria com Judá, para Jerusalém, para destruir Síria e para destruir a Israel. Então o rápido despojo, presa segura, é um nome simbólico de Emanuel. Mesma coisa, outro nome simbólico do filho de Isaías. Então o filho de Isaías é o começo de cumprimento dessa profecia, tá? A frase é a mesma, se vocês verem aí, o verso 3 e 4 do capítulo 8 é a mesma coisa que os versos 14 a 16 do capítulo 7. É o mesmo menino tendo nomes diferentes aqui. É o começo de cumprimento aqui. Só que como Acaz, lembrem, rei de Jerusalém, rei de Judá, ele não vai crer, o filho de Isaías também é um sinal de destruição para o povo de Deus lá no Reino do Sul, os judeus, né, lá na região de Judá, né? É por isso que ele vai chamar rápido despojo, presa segura. Capítulo 8, verso 8. Diz assim:
e chegará a Judá, inundando-o até o pescoço, e a extensão de suas margens encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Então Deus está virando para esse menino, filho de Isaías, para Emanuel, e falando que, olha, porque vocês vão fazer uma aliança com a Síria, eu vou usar a Síria, ironicamente, para destruir vocês também. E depois eu vou usar, o texto continua depois falando posteriormente, a Babilônia vai ser o que Deus vai usar para destruir o reino do sul, porque o reino do sul também, como o reino do norte, não confiou em Deus. Agora isso se torna um tipo, e essa profecia começa a se cumprir no filho de Isaías e na mulher de Isaías, mas isso se escalona, porque o menino, o Emanuel, o rápido despojo de presa segura, ele não pode cumprir aquilo que o nome dele carrega. Ele não pode ser Emanuel, Deus conosco, porque Deus vai trazer juízo sobre ele também, e sobre Judá também. Ou seja, a expectativa do Emanuel, ela é postergada para frente. E quando isso se escalona, aí sim, o que cumpre a profecia, o que cumpre o tipo, ele é maior, porque ele traz tudo sobre ele. É por isso que Mateus pode citar Isaías 7 e já traduzir jovem por virgem, porque quando isso se cumpre de fato, Maria é jovem, não casada ainda com José, noiva e virgem de fato. Mateus não está tirando o texto de contexto, está escalonando o texto, está aumentando a profecia. E Jesus é o Emanuel, que traz aí a presença de Deus para com o seu povo de forma definitiva, porque ele é o próprio Deus. Aí a gente chega no capítulo 9 finalmente. Capítulo 9, verso 1 ao 7. Por que esse menino que é prometido no capítulo 7 não pode se cumprir no filho de Isaías? Porque agora esse menino do capítulo 7, ele vai ganhar sim características assombrosas que o filho de Isaías nunca poderá cumprir, né? Verso 1 ao 7 do capítulo 9, nós temos três características ou verdades sobre esse menino. Verso 1 e 2, esse menino ele é luz. Vamos lá, capítulo 9, verso 1 e 2. Entretanto, não haverá escuridão para que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Por que o filho de Isaías não pode cumprir? Isaías 7, porque ele não consegue salvar o reino do sul, e as promessas de salvação é para as 12 tribos do Antigo Testamento. Deus também vai salvar as tribos do norte, Deus também vai salvar Israel. Agora, se o filho de Isaías não consegue salvar nem o reino do sul, que é 2 tribos, quanto mais as 10 do reino do norte. E Deus está falando: olha, esse menino que vai nascer, ele vai ser luz, até mesmo, vejam, Zebulon e Naftali, que são nome de 2 tribos lá de Israel, 2 filhos de Jacó, eles estavam nos limites lá do reino do norte. O que isso significa? Significa que era a região mais afetada pelo paganismo, porque a Síria destrói o reino do norte em 722 a.C., se não me engano, alguma coisa assim, no século 8º, época de Isaías. A Síria vem e destrói o reino do norte, tá? E acontece um processo de paganização desses israelitas do reino do norte. Eles estão dados, estão assim, totalmente dominados pela cultura pagã da Assíria. É por isso que samaritanos e judeus não se davam lá na época de Jesus, porque os samaritanos eram vistos como pagãos, de tanto que incorporaram a cultura pagã ao seu redor. E a terra de Zebulon e Naftali, ou seja, aquela que é chamada de Galileia dos gentios, dos pagãos, era a mais dada às trevas. Ou seja, quanto mais distante de Jerusalém, quanto mais distante do templo, mais perto da morte, da região da sombra da morte. Essa é a mentalidade teológica e geográfica do Antigo Testamento. Eles estavam assim dados às trevas, dados à morte. E Deus fala: a luz vai raiar até lá, nos confins do meu povo. Na Galileia dos pagãos, esse menino vai salvar o meu povo todo, as 12 tribos.
Nosso irmão Fernando leu, isso se cumpre lá em Mateus capítulo 4. Esse menino agora já um homem feito, quando ele vai para aquela região lá, Zebulon e Naftali antigamente, Galileia dos gentios, a luz caminha entre eles, e alguns creram em Jesus ali. Então Jesus é essa nossa luz. E vejam, se Israel, povo de Deus, eleito de Deus, é chamado de sombra da morte, o que dirá então de nós que somos realmente os gentios de fato? Quando eu falo isso direto, quando a gente olha para Israel pecando no Antigo Testamento, e você tem orgulho de dizer, ainda bem que eu não sou um israelita, você é antissemita, você está em pecado. Porque o ponto do Antigo Testamento é que se Israel, que é o suprassumo da humanidade, está em pecado, os gentios então não tem nem palavras para descrever a pecaminosidade nossa. Então, se esse menino brilhou até lá nas regiões da sombra da morte, nos confins do povo de Deus, ele brilhou então em todo o mundo. Agora os gentios também estão vendo essa luz. Então reparem, nós somos essa sombra da morte. A morte é o nosso rei. Quando nós nascemos, nós vivemos a sombra dela, nós obedecemos a ela, porque nós obedecemos ao pecado. Nós queremos ficar na sombra da morte, nós queremos desfrutar dessa miséria de morte em nós, e nós fazemos o que em relação à luz? João fala, nós odiamos a luz. O que Jesus faz? Ele espera a sombra da morte ficar menos escura? Não, ele vem e irrompe. E Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4 que Jesus mesmo, Deus mesmo resplandeceu a sua luz em nossos corações, quando o Evangelho é pregado e você crê nele. Toda essa trevas, essa escuridão dentro de nós é dissipada quando Cristo entra e habita em nós. Esse é o primeiro ponto. Então, esse menino, o Emanuel, é luz para os gentios e para Israel. Segunda coisa, verso 3 ao 5, ele não é somente luz, mas ele também é a nossa alegria. A imagem aqui, verso 3, é: tu multiplicaste este povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegraram diante de ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando se repartem o despojo. A imagem aqui é dupla. Isaías está pensando nas coisas que trazem mais alegria a nível concreto, de vida prática, para aquela época, que é o que? Colheita. Nossa, esse ano a colheita foi maravilhosa, foi super abundante. Como que a gente está feliz, como a gente está alegre, vamos fazer um banquete aqui, vamos tomar um vinho, vamos comer bem, porque Deus nos abençoou então, da maneira que a colheita foi maravilhosa. Não somente isso, despojo de guerra. O que é despojo de guerra? A guerra acabou, nós vencemos a guerra, e nós ainda temos despojos para conquistar para nós ainda. Ou seja, esse menino, ele vai trazer essa paz e essa superabundância de que ele vai ser a nossa alegria. Ele vai ser a nossa alegria, ao ponto de nós termos nele e nele somente a nossa vida. Então esses dois conceitos de luz e alegria se intercambiam aqui. Ele é a nossa luz, e essa luz significa que ele nos dá vida e nos dá alegria. Jesus, ele vence por nós, ele é cravado na cruz, ele ressuscita, ele sobe ao céu e ele se assenta à destra de Deus. O despojo da alegria aqui, do despojo de guerra nosso, Isaías nem imaginava o quão grande é esse despojo, porque quando o Filho do Homem, Jesus, se assenta à destra de Deus como homem, como Deus homem, o que é o despojo dele? Tudo é despojo dele. Ele toma como homem, como Deus ele já é dono de tudo, mas como homem, ele toma tudo para si e fala: é tudo meu.
Igual o Kuyper fala, né? Não existe 1 milímetro do universo que Cristo não estenda a mão e fala, é meu. Porque não é meu apenas como direito de criador e como Deus, mas é meu no sentido de eu conquistei com o meu sangue. E eu vou restaurar tudo isso daqui que Adão e a humanidade estragaram com o pecado. Eu sozinho vou restaurar isso daqui com o meu sangue, com minha morte na cruz. Ele então nos dá os despojos. A nova criação agora é nossa, porque Cristo venceu por nós, e nós somos agora as primícias, a colheita dele. Essa é a alegria que nós temos no nosso Senhor Jesus. Em terceiro lugar, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu. E aí, imagine Isaías escrevendo isso daqui. Ele está olhando para o filho dele e falando, ok, Deus está usando esse meu filho como um sinal para a casa. Ele é Emanuel, ele é rápido de explodir pelo seguro, porque Deus vai rapidamente destruir Síria e Israel. Mas esse meu filho aqui é o mesmo que eu estou profetizando? Não pode ser ele. E aí, por revelação do Espírito, olha o que Isaías fala: um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será. E aqui vem os nomes agora, né? Lembra que os nomes aqui eles estão desempenhando um papel de funções. Emanuel, rápido despojo, presa segura. Agora, os nomes desse menino são o nome de Deus. Isaías então sabia que Yahvé, que estava falando com ele ali, Deus, iria ser esse menino que vai nascer da Virgem. Vamos dar uma olhada nesses nomes aqui. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Vamos abrir algumas passagens de Isaías, porque o próprio Isaías vai explicar para nós o que é isso. Rapidamente, capítulo 25, Isaías. Isaías capítulo 25, verso 1. Olha o que Isaías está louvando a Deus aqui, está dizendo, Isaías 25, ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas. E olha o que ele vai dizer: os Teus conselhos antigos são fidelidade perene. Aqui maravilhoso, a palavra maravilhas e conselho estão no texto aqui. Ou seja, quem que é o único que pode ser maravilhoso conselheiro? Deus. E Ele é louvado por isso. Ainda, capítulo 28, versículo 29. Isso procede do Senhor dos Exércitos, que é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Então, quem que é maravilhoso em conselho? Quem que é maravilhoso conselheiro em Isaías? Um só, Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Então, maravilhoso conselheiro não é um atributo humano, não é um atributo angelical, é um atributo que em Isaías só Deus pode ter. E vejam, em hebraico, maravilhoso conselheiro se fala Pelesar, Pele de maravilhoso e Sar de conselheiro, né? Quando o judeu falava Pelesar, era a mesma pronúncia de uma palavra dos assírios, que é o nome do rei deles, Tiglat-Pileser. São palavras diferentes, uma em assírio, outra em hebraico, mas a pronúncia, a fonética, o fonema da palavra é o mesmo. Isaías está jogando com as palavras aqui e dizendo: Acás, você vai procurar conselho lá com o Pileser, lá com o Tiglat-Pileser III, com a Assíria? No capítulo 28 e 29 ele diz: olha, o conselho das nações vai perecer. O conselho do Egito, que é um tipo das nações pagãs, Deus vai destruir pela sua sabedoria. Então não procure a sua sabedoria e o seu conselho no mundo, na Síria.
Porque esse conselho você só pode ter nesse filho de Davi, nesse menino que é maravilhoso conselheiro. Será que nós cremos que Jesus é maravilhoso conselheiro? Se nós procuramos sabedoria para qualquer área da vida, no mundo, na Síria, no rei da Síria, nós não cremos que Jesus é maravilhoso conselheiro. Por quê? Porque o conselho de Jesus, e aqui conselho é sinônimo de plano bélico, né? De plano para guerra. O contexto todo aqui é de guerra. O conselho de Jesus aqui envolve loucura para os padrões do mundo. Qual é o conselho de Deus aqui para Acas, que está lendo essa passagem que é para ele? Não confie na Assíria. Isso é uma loucura sem tamanho. Imaginem vocês, imagine que você é rei de Judá. Está vindo 2 reinos te atacar, 2. Israel, 10 tribos do reino do norte. Está vindo a Síria, lá Damasco. E você vai perder a batalha, você vai morrer, você vai desgraçar o povo todo que está sob seus cuidados. Você como rei não vai conseguir proteger ninguém. A mentalidade é óbvio que eu vou me aliar com a Assíria, eu não vou ter nenhum problema quanto a isso. E o conselho para casa é: creia só. O sola fide, o somente crer, é impossível sem a graça de Deus. Creia na palavra de Deus e nesse menino que é suficiente. Acas fala: não consigo. Então Acas perece também. Irmãos, nós não entendemos os planos desse menino que agora está à destra de Deus como homem feito para nós de forma completa. Fé é esse salto de loucura, de confiança na palavra daquele que é maravilhoso em conselho. Ele pode te dar uma doença terminal, ele pode tirar um ente querido seu, ele pode tirar os seus bens, ele pode tirar o seu emprego, ele pode tirar o seu chão. E ele é maravilhoso em conselho. O plano dele é maravilhoso para a minha vida. Não tem a teologia da prosperidade? Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele tem, de fato, que não envolve necessariamente ganhos financeiros. Envolve necessariamente sofrimento de todos os lados, luta de todos os lados, choro e lágrimas sendo derramada, sangue saindo de nossas veias. Mas quando você olha para ele e diz: ele é maravilhoso em conselho, o plano dele é maravilhoso e eu não sei de nada. Está vindo a Síria, está vindo Damasco, está vindo a Samaria, está vindo um câncer, está vindo a morte, está vindo o luto, está vindo a destruição, está vindo guerra atômica. Maravilhoso em conselho. Estou descansado. A palavra para casa e para nós é: se você não crer, você não vai permanecer. Isaías 7, verso 9. Segunda característica dele: maravilhoso conselheiro. A segunda é Deus forte. Virem a página no capítulo 10, versículo 21. Diz assim: um remanescente retornará, sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus forte, El Gibor. Então quem que é o Deus forte para Isaías? Deus, né? Yahvé. E esse menino, qual é o nome dele? Deus forte. E por que ele é chamado de forte aqui no capítulo 10, verso 21? Porque ele liberta o seu povo. El Gibor pode ser traduzido como o guerreiro divino, o Deus forte que usa essa força inigualável para salvar o seu povo. Então, se ele é maravilhoso conselheiro, ele está planejando algo que a gente não entende, que a casa não entende. Ele também é o Deus forte. O que é Damasco e Samaria diante desse Deus forte? Nada. Outro título então, outra função que nos chama a confiar
unicamente nele. Ele é Pai eterno. É claro que Ele não é Deus Pai, Ele é Deus Filho, mas Ele cuida de nós. Ele tem uma paternidade estendida para nós, que é eterna, que não tem fim. Acas vai perecer, Rezim vai perecer, Peca vai perecer, Tiglat-Pileser morreu. Ele é eterno. Então o conselho maravilhoso dele e o poder dele está para nós de forma inalterável, imutável, eterna, inesgotável. Ele é o Deus forte, Pai eterno e, por último, Príncipe da paz. É Ele que vai pegar, lá no verso 4 e 5, Ele vai pegar a armadura do guerreiro, as botas de guerra, vai colocar numa fogueira e tacar fogo, porque não vai ter mais guerra. Ele é o príncipe da paz. Príncipe aqui no sentido de ser o comandante da paz. Quem que é esse comandante da paz? O filho de Davi. O seu domínio, verso 7, aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Então o filho de Isaías não é o cumprimento, é o filho de Davi. Segundo Samuel 7, Deus promete para Davi: o seu filho vai ser o meu filho, e ele vai ser um rei eterno, cujo reinado não terá fim. Cujo reinado não terá fim. Ele nos traz paz com Deus, paz uns com os outros, e eventualmente Ele vai rasgar os céus e cessar toda a guerra com a palavra da sua boca. E não vai haver mais guerra, não vai haver mais luta, sofrimento. Ele venceu todos os efeitos do pecado. Ele é o príncipe da paz, Ele é o rei da paz, por assim dizer. Isso é o significado do Natal. Isso é o Natal, é isso que nós celebramos e nós escolhemos culturalmente o dia 25 de dezembro. Não tem o menor problema com essa data. Essa data não é pagã, não tem mais nada que é pagão. Esse menino tomou conta de tudo. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor de todos os dias do calendário, Ele é o Senhor do dia 25 de dezembro. E nós fazemos bem, uma vez por ano, pararmos para pensar o quão grande é isso daqui. 700 anos antes dele nascer, Isaías estava falando: olha, o Emanuel vai vir, ele vai ser o Deus forte, ele é o filho de Davi, porque nenhuma das palavras de Deus pode cair sobre ele. Ele então é a nossa luz, nossa alegria e o nosso Deus encarnado, que luta por nós. Como luz, nós devemos estar nele, habitar nele. E o que Jesus diz em Mateus 11, 28 ao 30? As palavras dele são as palavras aqui do verso 3, 4 e 5. Vamos ler de novo. Verso 4: porque quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi nos dias de Midian. Porque todo calçado pesado de guerreiro, toda capa encharcada de sangue serão queimados e destruídos pelo fogo. Jesus, cônscio disso, lá em Mateus 11, depois de cumprir a primeira parte em Mateus 4, quando ele anda lá em Zebulon e Naftali, Galileia dos gentios, em Mateus 11 ele fala: todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim. Não é isso que ele fala? Porque o meu jugo é suave, o meu peso é leve, a minha carga sobre vocês é leve, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, que sou manso e humilde de espírito, de coração. O que Jesus está falando é: vocês que estão com um jugo pesado. O que é um jugo? Era uma coisa que colocava no pescoço de dois bois para eles andarem juntos, né? E carregarem uma carga pesada. Isso era o jugo, né? E essa carga, essa coisa que unia os bois, era usada metaforicamente para falar de uma escravidão exacerbada. Então Jesus está dizendo: olha, vocês que estão sob a opressão de uma escravidão. Aqui em Isaías, a Assíria, por exemplo, lá em Jesus, o diabo, o pecado, as tentações, a morte,
esse jugo é insuportável. Vocês amam viver esse jugo, mas eu vou quebrar esse jugo de vocês. Eu vou quebrar o jugo da escravidão ao dinheiro, ao sexo, ao poder, à fama, à ira, à indecência, ao pensamento pervertido, ao coração pervertido. Eu vou quebrar todo esse jugo maldito, e vocês vão tomar o quê? O meu jugo. Vocês vão ser meus servos, e ser meu servo é uma coisa leve e suave, é agradável, na linguagem de Isaías, é alegria indizível e cheia de glória, para juntar com Pedro, com a linguagem de Pedro. O que Jesus falou então? Como é que a gente toma esse jugo? Como é que a gente pega o jugo do Natal, então, do menino que nasceu, do filho que nos deu? Ele fala: venham a mim. Como é que a gente vai até ele? Pela fé. E aí de novo o ciclo de Isaías se fecha. É pela fé que Acás seria salvo, que Judá seria libertado, e é pela fé que nós somos salvos. No momento que você crê, é o momento que você vai até ele, o seu jugo cai igual no peregrino, você recebe luz, você recebe alegria, e você recebe o príncipe da paz. E na verdade foi o príncipe da paz que te recebeu. Esse é o Natal, irmãos. Essa é a nossa imensurável alegria. Nós celebramos o nascimento do Filho de Deus, do Filho de Davi, que fez tudo isso por nós, e que diz: é só vir, é só vir. Qualquer um de vós, até mesmo Acás, até mesmo a Israel quer atacar vocês. Israel, se quiser ser salvo, é só vir, que esse menino salva vocês. A Síria quer ser salva, é só vir, que esse menino salva vocês. Então não importa o quão pecador nós somos, nós estamos na sombra da morte. Ou é a sombra da morte, ou é a luz do Evangelho. Então é só vir para Cristo Jesus e crer nele. Só. Mas é um só impossível para você. Por isso que você tem que clamar pela graça e pelo poder de Deus. É um só que é loucura, mas é um só que nos basta. Se você não crer, você não permanecerá. O oposto disso é: se você crer, você vai permanecer. Amém?